Boa tarde, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do perfil Amiga Espírita. E nós estamos estudando mais uma tarde aqui, estudando o livro Sinal Verde. Vamos lá, então. Esperando o pessoal entrando, deixa eu mandar uns aviõezinhos para quem estiver por aqui, de repente queira entrar, né? Vamos vendo. Boa tarde, Chandrela, seja bem-vinda. Mica, boa tarde, bem-vinda. Ju, boa tarde também, seja bem-vinda a essa sexta-feira, terminando a semaninha, felizmente. Semaninha de bastante trabalho por aqui, mas já deu tudo certo. E vamos aqui agora, né, lendo mais um texto aqui, a gente conversar. Carol, boa tarde, Carol, bem-vinda. E vocês, como estão? Passaram bem de semana? Como que foi aí toda a semana corrida? Para mim foi bastante corrido no trabalho, mas agora de manhã eu consegui entregar já o que precisava, o que era mais urgente, né? E aí eu deixo um pouquinho de fazer hora extra, pelo menos hoje eu descanso. João Carlos, boa tarde, bem-vindo. Vamos para mais um estudo. Sim, daqui a pouquinho a gente já começa, deixa o pessoal ir entrando. Minha Mamis também tá demorando um pouquinho, acho que daqui a pouco ela tá por aí. Mica também muito corrido no trabalho, gente, todo mundo, né? Todo mundo na correria. É bem isso mesmo, mas ainda bem que tem um final de semana, né? Pra gente descansar um pouquinho. Pelo menos dar uma aliviada. João Carlos também, né, João? Também tô acompanhei todas as homenagens, né, que estão fazendo pro Sidney Grillo do canal Amigos da Luz. E sim, né, a vida é assim, né? Passa tudo muito rápido. Muitas vezes as pessoas que a gente convive e vê tantos vídeos não estão mais aí com a gente, né? E bem difícil mesmo, né? Também fiquei triste. Conhecia ele somente dos vídeos, né? Mas eu sei de gente que acompanhava mais tempo, tem os perfis lá que eram amigos, né? E a perda é sempre triste mesmo. Camila, boa tarde, amiga. Seja bem-vinda. Natália, seja bem-vinda também. Boa tarde. Mames, boa tarde. Bem-vinda. Mames, estava te esperando. Tava esperando você entrar. Falei, tá demorando um pouquinho. Tudo bem por aí? Vamos seguindo aqui. Deixa eu anotar qual é o tema pra gente ir acompanhando juntos, né, nessa sexta-feira. Então, é o livro Sinal Verde. E o tema é o tema número 4, que eu tinha falado pra vocês, que se chama Recinto Doméstico. No recinto doméstico. Ah, tava mexendo com a roupa, mami, está com cara de chuva aqui também, viu? Aqui também tá com cara de chuva. Eu acho que logo chove, né? Tá chovendo toda a tarde. Então, daqui a pouquinho deve chover mesmo. Maíra, seja bem-vinda também. Boa tarde. Hoje a gente vai discutir, então, né? Vamos conversar aqui desse capítulo 4. Ele tem bastantes frases, então acho que eu vou fazer até de duas em duas, pra gente não perder muito tempo, né? E também vai dar tempo de todo mundo ir comentando. É sempre legal, né? A gente ter a participação aí de todo mundo, as vivências, as experiências, as trocas que a gente tem. Então, tá todo mundo mais que bem-vindo para comentar, né? Como sempre. Pessoal que for entrando, eu vou dando boas-vindas e a gente vai começando aqui. Nossa, João, tá sol aí? Caramba, não é tão longe daqui, né? Itapevi não é tão longe, não. Que engraçado, não, aqui tá nublado desde manhã, tá um tempo um pouquinho estranho, né, em São Bernardo. E não tá, mas tá calor, tá muito quente, né? Tanto que eu tô de cabelo preso. Rô, seja bem-vinda, boa tarde. Vamos começar agora, tá bom? Vamos lá então, gente, no recinto doméstico, né?
Eles trocando ideia aqui do varal. Ai, ai, tá precisando, né? Um pouquinho de sol. Curitiba tá calor e abafado. Ah, tá igual aqui em São Bernardo, né, Camila? É, Curitiba também tem um tempo um pouquinho estranho, né? São Bernardo também é diferente de São Paulo. Não, dá uma fechada no tempo. E chove, né? Fica chovendo. Chove bastante. Às vezes da minha mãe, que é do lado, que é em Santo André, já fica um pouquinho mais calor. Calor, aqui também tá calor, mas sem muito sol, que é raro em Belém. Nossa, e aí chove muito também, né, Rô? Aí, sempre, acho que aí que é muito comum, né, de chover também. É, mas é abafado, né? Calor, acho que calor tá em todo lugar, né? É, Diadema aqui do lado, né, Ju? A Mica também lá tá maior sol. É esse tempo meio esquisito, mas é um calor meio abafado. Eu sempre deixo a janela aqui fechada para não atrapalhar, mas dá calor daqui a pouquinho. Vamos seguindo então pro nosso tema. Ah, começou a chuva. Eita! Corre com a roupa, mames. Vocês dão tempo de tirar tudo? Vamos lá então. É a hora da chuva, né, em Belém. Ah, aqui no Porto Alegre, no sul. Ah, a Mica também é no norte do país. Legal, gente. Muito, muito calor, né? Pior que tá calor em todo lugar mesmo. Bom, vamos. É, a Camila falando que em Curitiba dá para vivenciar as 4 estações do ano no único dia. É, não parece a gente, fica andando de blusa aqui que sempre dá uma esfriada, né? E aqui também, final da tarde dá um vento aqui em São Bernardo que é até estranho, porque Santo André, São Paulo não é assim, né? E é da cidade mesmo. Mas bora lá pro nosso texto agora. Vamos lá. No recinto doméstico. Então escutem, né, o que André Luiz tem para falar pra gente em relação ao nosso recinto doméstico, o nosso lar, né, o lar de casa, a nossa casa. Bondade no campo doméstico é a caridade começando de casa. Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. E é bem esse tema que a gente estava falando ontem, né, do tom da voz e falando do que a gente às vezes acaba gritando e perdendo a paciência com quem é mais próximo da gente, né? Com as pessoas que não fazem parte do nosso convívio, a gente tem uma paciência, uma calma para falar, muitas vezes consegue, né, que nem ontem, repetir as coisas e repetir quando a pessoa tem uma dificuldade, mas quando é alguém de casa, né, a gente parece que não tem mais paciência, né? E é bem isso mesmo, né? E ele lembra a gente, né, que a bondade, ela é, né, começando a fazer a caridade dentro de casa. Então, muito amor, mesmo que dependendo de como estamos, né, de como as outras pessoas estão dentro de casa. Aí ele continua. Utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar a desequilíbrio e perturbação. Então é bem aquela coisa, né? Você tá irritado, você tá irritado cozinhando daquela batida de panela, vai lavar a louça, você tá nervoso, bate aquela louça no escorredor. Isso tá certo, né, gente? Isso causa algum problema dentro da nossa casa? Sim, causa desarmonia, causa desequilíbrio, incomoda os outros, né, que estão à sua volta. Barulho muito alto incomoda, gritaria. Então a gente tem que sempre tomar cuidado, né? Frequência espiritual, boa tarde. Jeane Dantas, boa tarde. Lourenço, boa tarde, sejam bem-vindos. Camila falando que sim, ó, o tema de ontem já me serviu. Me peguei ontem mesmo falando, eu já pedi 3 vezes. Não, mãe, né? Mãe, a gente fala, tenta falar de um jeito um pouquinho mais suave, assim, né? Mas eu já pedi várias vezes, né? Ninguém me ouve, né? É normal isso, só que a gente tem que manter a nossa calma, né? E hoje foi engraçado, a gente aqui almoçando, vou até compartilhar que foi agora há pouco com vocês. Eu falando, meu filho demora bastante assim para comer, porque ele quer falar, né? Ele quer conversar junto com a hora do almoço. E a gente trabalha o dia inteiro, ele não tem tanto tempo assim para ficar conversando com a gente. Então a hora do almoço é o momento que ele tem para contar as coisas dele, né? Que claro, dentro do universo dele, né? São os desenhos que ele assiste, as coisas que ele gosta. E aí ele demora.
E aí eu tô ajudando, tava no final já ajudando, né? Ai, come aqui, passando o garfo, né? Come um pouquinho, eu dou um pouquinho, ele come um pouquinho. Aí eu virei pra ele, eu falei, Murilo, e a paciência? Como é que fica aqui? Né? A minha paciência, né? E eu já tava, né, por aqui, já. E a paciência, como é que fica? Ele vira pra mim, na minha cara de pau, no seu interior. Eu comecei a rir, eu dei risada, me desestabilizou total. Comecei a rir, falei, nossa, Murilo, que palavra, no seu interior, aqui que uma criança de 5 anos vai falar. Ele porque o desenho tal fala que a força, o poder está, na verdade, dentro de nós. Eu falei, olha, filosofia também, né, do desenho do Lego que ele estava assistindo. E aí ele ficou que a paciência tá no nosso interior, tá dentro de nós. Então eu vim trazer um ensinamento para vocês do filme do Lego, tá? E achei engraçado, eu comecei a rir, a paciência foi embora, acabou, né? Deu lugar à risada, porque nem tive mais. Então, né, Rô, porque é de profundo, porque ele é negócio de ninja, é o Lego Ninjago. E eles falam até, tem uma frase que fala, né, ninjas nunca desistem. Fala alguma coisa assim, fala, olha que legal, também é outra frase, né, que você pega e fala, aí ele fica, eu não vou desistir, porque ninjas nunca desistem. Eu falei, eu também não, nunca desisto. Começa uma coisa, tem que ir até o fim. Aí ele, isso aí, né, ensina persistência, ó que legal. E eu gosto de desenho assim. Aí eu até deixo ele comentar, falar, né, mas foi engraçado, no seu interior. E aí, continuando aqui, aprenda a servir-se tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família. Colabore na solução do problema que surja, sem alterar-se na queixa. Renata Remo, seja bem-vinda, boa tarde. E a gente tem que fazer aquilo que está no nosso alcance, né? Principalmente quando a gente fala em relação à nossa família. Então, muitas vezes, né, a gente tem mesmo um problema e a gente gosta só de apontar, né? Apontar o defeito, apontar o que foi feito, relembrar coisas do passado. Você é assim mesmo, você age assim. Mas será que a gente senta junto com a pessoa para tentar entender o motivo daquilo tá acontecendo, a busca da solução, né, com carinho, com o melhor que a gente pode ofertar de dentro de nós, porque afinal é a nossa família, né? São os laços afetivos, os laços de família que uniram esses espíritos aqui. Então, se a gente pensar em tudo que a gente tem junto com essa pessoa, e provavelmente não é a primeira encarnação que você vem junto com ela, a gente já cria, né, ou débitos ou uma afinidade por simpatia, mas de alguma maneira somos todos espíritos familiares de uma maneira ou outra ligados, ou pela história, ou por reajustes, ou por simplesmente você querer ajudar aquele espírito ou outro espírito que veio também para sua vida para vir te ajudar. Então, a gente tem que também conseguir doar o melhor de nós dentro da nossa família. Deixa eu ver o pessoal entrando. Conhece Tia Espírita, que é a Rosana. Boa tarde, Rosana. Babi, boa tarde, Babi. Bem-vinda, amiga. E a gente oferta o melhor da gente para os familiares. Ou é justo com os familiares que a gente vai se irritar, a gente vai perder a paciência, a gente se afasta e a gente não tenta essa conciliação, porque vai dar muito trabalho se reconciliar. Vai mexer com as nossas feridas mais profundas, com as nossas sombras, lembrar de coisas erradas que a gente fez no passado e que, como família, né, são as pessoas que estavam mais presentes e sabem como você é. Mas a gente tem que se lembrar que todo mundo está nessa caminhada para evoluir e a gente também evolui junto com os familiares. Então, enquanto um está te apontando um defeito, um está te apontando de uma maneira, você tem duas escolhas: ou você se afunda mesmo naquilo que a pessoa falar, ou de repente você assume e fala: olha, eu era assim mesmo e agora estou tentando melhorar.
Você não acha melhor a gente seguir assim? E aí a gente vai abrindo novos caminhos. Então, tudo que está dentro do nosso alcance seria com a família as primeiras pessoas que a gente tem que se preocupar em relação a isso. Não são os amigos, não são outras pessoas do trabalho, de estudo, ou pessoas que você conheceu ao longo da vida, mas sim os seus familiares que têm alguma relação com essa sua evolução. E muitas vezes é uma missão sua ajudar a evoluir, é uma missão sua se reconciliar, se reajustar com esse espírito que vem. E mesmo que a gente não se sinta tão bem, mas a gente tem que ter sim um convívio bom e tentar ajudar. E evitar, né, ficar apontando o dedo, ficar apontando os erros, porque a gente já sabe os erros que cometemos, né? Então se abstenha de falar algumas coisas que não vão ajudar a solucionar nada. Acho que a gente vai tendo esse conhecimento na doutrina espírita, né? De que cada pessoa tem o seu tempo, a gente vai aprendendo a respeitar as pessoas que estão do nosso lado, que compreendem as coisas mais que a gente, e também aquelas que não estão ainda no mesmo nível de compreensão, mas que todos vamos chegar lá. E se a gente está vindo como família, tem algum motivo, né? Então a gente tem que sempre cuidar muito da gente, de quem está ao nosso redor, quem mora junto com a gente. Josi, seja bem-vinda, boa tarde. André Luiz continua então. A sós ou em grupo, tome a sua refeição sem alarme. Converse edificando a harmonia. E a harmonia, tanto quando a gente faz as refeições ou quando a gente está contando uma coisa que não está muito legal, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Como a gente está fazendo isso. Porque hoje, mais do que nunca, a gente vê quando uma pessoa da família, uma pessoa que mora com você e ela não está bem, acaba afetando todo o ambiente da casa. Então todo mundo se sente um pouco incomodado, um pouco irritado com a situação. Mesmo que você seja a pessoa mais zen, a pessoa mais tranquila, mas o fato de ver outra pessoa incomodada, essa energia também chega até a gente, né? E deixa a gente mais quieto, mais triste ou igualmente irritado. Então a gente tem que tentar fazer as coisas com calma, fazer as refeições em silêncio, sem muita bateção, sem muita gritaria. É uma coisa que a gente tenta aqui, né? Conhecimento, acho que todos nós temos, que a gente tem sim que ter harmonia dentro de casa, a gente tem que ter a calma para resolver os problemas, porque ficar parado e só vendo acontecer e você também não fazer nada, não vai adiantar muito, né? Então a gente tem que puxar também as pessoas que estão ao nosso redor para trazer essa harmonia para o lar todo, senão a gente não consegue. A minha mamis falando harmonia, minha palavra favorita. Muito bom. E aí, né, conversar edificando a harmonia. Então, todo mundo às vezes não tá bem e uma pessoa não tá legal, tá irritada, não tá num dia bom. E se a gente também chega já gritando e acusando e igualmente irritado por outra coisa, não vai resolver nada. A gente não vai conseguir ter uma conversa boa, buscar uma solução. Pelo contrário, né, fica mais em desequilíbrio ainda. E aí, né, para quem tem experiência, que tá tanto tempo dentro de casa, as coisas começam a quebrar do nada. E aí quebra uma coisa, quebra outra, simplesmente assim. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque tudo é energia. Eu sempre falo muito com o Murilo em relação a isso, principalmente quando a gente tá fazendo a refeição, né? Fazer com calma, não ficar batendo garfo, não ficar bravo com a comida. Às vezes eu falo pra ele, filho, come, né? Come direitinho aí, enche o garfo, tal, que são tipo 50 vezes, né, que eu peço pra ele, mais ou menos. É um pouco cansativo as refeições aqui. E eu fico falando isso e muitas vezes ele dá aquelas garfadas assim mais irritado. Eu falei, calma, vamos com calma, come com tranquilidade, vamos
Vamos olhar bem a comida, não fica com raiva da comida, porque essa energia, a mamãe fez a comida e eu coloquei todo o meu amor dentro da comida. Eu faço porque eu gosto de cozinhar, eu me sinto bem. Eu acho que é importante a gente ter amor pelo que a gente faz, mesmo nas tarefas mais simples, né? E isso também, essa energia desse amor que a gente doa no momento da comida que a gente está fazendo, as pessoas que comem depois, elas também recebem boas energias. E se aí, se chega na hora da comida e você tá bravo, você tá contando uma coisa muito brava com você, ou você tá irritado com alguém, ou você tá esbravejando em cima da comida, de nada adianta esse amor que tá vindo. Então você não recebe isso, pelo contrário, você tem o poder ainda de ingerir tudo aquilo de ruim que você tá vibrando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Martiele, Espiritize, se entrou. Boa tarde, Marte. A Mica falando, muita gente. Não, isso acontece muito no trabalho da gente. E no trabalho é muito mais difícil se a gente pensar do que em casa, né? Porque a gente não tem abertura no trabalho para falar com todas as pessoas e manter o equilíbrio. E não depende só da gente, né? E a pessoa às vezes ali tá no trabalho e tá com um problemão enorme. E a gente julga a pessoa que tá irritada, julga a pessoa que tá sempre nervosa, e a gente não sabe o que aconteceu com ela, né? Em família a gente tem um pouco mais de ideia, porque a gente tá mais próximo, né? A gente tem essa possibilidade de estar mais próximo e ajudar. No trabalho muitas vezes não, né? A pessoa tá passando por um sofrimento, uma aflição, e ela não se abre. E aí a gente tem que trabalhar dentro de nós mesmos, né? E a batalha é muito maior no trabalho. Camila falando, te entendo, Flávia, aqui é em dobro, só muda de endereço. Crianças, né? Faz parte. E tem que ter muita paciência, né? No interior, né? Em seu interior, como disse o Murilo. É muita paciência. E a Mica falando, e aí quando chegamos em casa, os familiares é que sofrem. E aí a gente carrega, né? Todo esse dia difícil que a gente teve, a gente vai descontar onde? Nos mais próximos, nas pessoas que mais amam você, as que mais querem te ver bem, e a gente acaba magoando, né? Todo mundo passa por isso. E eu te digo uma coisa, sabe? Nunca tenha vergonha de pedir desculpa, de se abrir com a pessoa e falar, olha, realmente não tá legal, eu quero mudar o meu jeito. Isso não é motivo de ter vergonha, isso não é motivo só porque a pessoa vai te julgar de uma outra maneira, vai falar, imagina que você vai mudar, você é assim mesmo, não deixa, mas fale sempre, sabe, peça desculpa, nunca durma brigado com as pessoas, não fique em dias sem falar, não faça isso com os outros e nem com você, porque é muito dolorido quando a gente vive assim, né? A André Luiz continua aqui, que é meio longo, aí vocês vão pensando também. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo, quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncia a pontos de vista. Quantas vezes um problema aparentemente insolúvel pede tão somente uma palavra calmante para ser resolvido? E conviver em família, né? A vida em dois, a vida com filhos, a vida com outras pessoas. Muitas vezes a gente ceder o nosso ponto de vista, a gente às vezes entender a situação que o outro está passando, entender o que ela está falando, embora não concorde, mas tratar com muito respeito sempre. E a gente tem que deixar mesmo o amor acima de tudo que a gente sente por essas pessoas. A gente não pode deixar, né, pequenas coisas estragarem o relacionamento. A gente não pode deixar o nosso orgulho tomar conta, e só porque você errou, às vezes a gente comete um erro e faz uma besteira e a gente não volta atrás nisso. Porque imagina eu mostrar uma fraqueza minha, mostrar que eu estava errado, né? E a gente pensa muito ainda assim. E nós temos tempo ainda em pedir perdão, em ceder, em tentar começar de novo. Claro que não vai ser, né,
como se tivesse apagado o passado uma borracha, mas é uma tentativa e a gente tem que estar sempre aberto a isso. Mesmo que a outra pessoa não esteja, espera o tempo. O tempo chega e aí a gente pode fazer isso sim. E aí ele continuou, né? O problema que às vezes ela vem e você vem passar um problema com a pessoa está também com a cabeça cheia, e aí acaba brigando e discutindo, e quando se alguém com um pouco mais de calma e serenidade viesse conversar, talvez não acontecesse, né, uma discussão, um conflito, por conta daquilo que a pessoa veio desabafar e você recepcionou mal, né, ou vice-versa, né, também. A Rosana falando, é a tal da intimidade que muitas vezes nos deixa assim. Precisamos lembrar que os de casa fazem parte das nossas buscas, provas e reparações na atual existência. O melhor de nós sempre para eles. Exatamente. Exatamente. E a gente não tem que falar, agora que eu tô em casa, então, agora que eu cheguei em casa, eu vou sair dando patada em todo mundo, vou maltratar quem for, porque eu sou assim mesmo, né? Eu tô cansado do dia de hoje. Não, gente, não pode ser assim, porque se acontecer alguma coisa com você, algum problema de saúde, certamente vão ser essas pessoas que vão estar do seu lado, não vão ser os amigos, alguns sim, maioria não vão ser as pessoas que trabalham com você, não vai ser o pessoal do seu trabalho que vai estar preocupado também. E a gente tem que valorizar, né, quem é da nossa família e quem estaria do nosso lado. Saulo Soares, seja bem-vindo, boa tarde, Saulo. Ricardo Mendonça também, boa tarde. Aí André Luiz continua. Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Quem não faz, né, isso? Quem não comenta uma fofoca de alguém da família, algum caso de um vizinho que a gente viu, alguma coisa que a gente não concorda e que vai gerar uma discussão, vai gerar pontos de vistas diferentes, ou de repente algo que aconteceu com uma pessoa da família e você comentar com outro só vai causar mais vergonha. Não é uma coisa que a pessoa se abriu para você e não era para você contar. Então a gente tem que evitar, né? Porque tem muitas famílias que são assim, né? Que ficam vivendo a vida de todos os familiares, né? Dando pitaco na vida de todo mundo e ajudar, auxiliar, estar ali, nem sempre estão, né? Então a gente tem que pensar muito nisso. E Semear Espírita, seja bem-vinda. Em matéria de doenças, fale o estritamente necessário. Então, a gente não sabe, né, o que cada um está passando, quais são as perturbações, quais são as dúvidas, quais são os medos que cada um tem. E às vezes a gente fala de uma maneira um pouco mais banal, um pouco mais simples, né? E a gente não sabe o que a outra pessoa está passando, mesmo que seja um familiar. Então a gente vai tentando, né, falar sempre no intuito de ajudar, principalmente. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e um carinho daqueles que lhe compartilham a existência. Então, por que não, né, fazer uma gentileza para a pessoa? O que custa buscar um copo de água, você pegar um copo de refrigerante e perguntar se a outra pessoa quer? Você tá com fome, vai pegar uma bolacha? Quer uma bolacha também? Você quer um sanduíche, né? Porque tá com fome, quer comer alguma coisa? Cuidar da nossa casa, respeitar o pequeno trabalho que cada um fez, valorizar quando o outro está ajudando. Então, de repente, a pessoa faz uma faxina, faz uma mudança das coisas de casa e ali tá esperando. De repente, olha que bonito que ficou, que legal que ficou, você arrumou, ficou mais organizado. E a gente vai, né, fazendo esses pequenos detalhes, essas pequenas demonstrações de carinho, porque parece que a gente convive, que a gente não precisa mais ser gentil com as pessoas. E sim, a gente precisa ser gentil com os outros sempre.
E são pequenas coisas que fazem a diferença. Elogiar a comida, falando, nossa, que gostosa a comida hoje, né? Que delícia, boa receita, nossa, a comida é tão boa, gosto tanto de comer ela. Quem não gosta de ouvir isso, né, gente? Quem não gosta depois do almoço ou de alguma arrumação, alguém ir lá e lavar uma louça e ajudar, arrumar a mesa, tirar a mesa, né? São pequenos detalhes de gentileza, porque ninguém tá aqui para servir e não ouvir uma obrigada. Ninguém tá aqui para te ajudar e falar, não fez mais que obrigação. Gente, não é assim. A gente tem que ensinar esses tipos de gentilezas, não só quando tem criança em casa pequena, mas também depois que cresce. A gente tem que continuar sendo assim. E se os outros não são, problema dos outros também. Não vamos se revoltar com as pessoas que não entendem isso. Vamos fazer a nossa parte, mesmo que não tenha ninguém para ser gentil com a gente, mas a gente continua fazendo a nossa parte. Vitor, boa tarde, Vitor. Ai, você perdeu a hora. Eu não te mandei o aviãozinho? Eu sempre mando. Acho que eu mandei para menos pessoas hoje. Ai, depois você pega então o vídeo aqui. Tô quase terminando. A Natália falando, é tão bom viver assim quando somos gentis uns com os outros. As pessoas ficam gentis conosco, porque é uma troca, né? Contagia. E esse tipo de ação, esse tipo de ambiente que a gente quer ter dentro da nossa casa, um ambiente de gentileza, de carinho, de cuidado com o outro, para que fique agradável estar em casa. E não que seja, ai, vou ficar preso aqui em casa de novo, ai, não tenho, né? Agora principalmente a gente mais em casa por conta do isolamento, que ai, não tem nada para fazer em casa, eu não me sinto bem na minha casa. Olha que peso, né? E muitas vezes a gente também não se sente bem porque a gente não se abre a fazer diferente. A gente fica remoendo a atitude dos outros e não tenta dar o melhor de si, dar o máximo de amor, dar o máximo de gentileza, entender o que o outro tá passando, perguntar se tá tudo bem no meio do dia, como que você tá, você quer um abraço e a gente vai, né? A gente vai tentando fazer aos poucos. E aí essa gentileza aos poucos, ela pode contagiar sim. Por que não? Né? A gente tem que fazer a nossa parte, tem que parar de ficar pensando coisas ruins, de ficar lembrando de momentos ruins com as pessoas, porque a gente sabe, né, que se acontece alguma coisa com as pessoas e a gente perde elas e não verá mais aqui por um bom tempo, né? Acontece da pessoa desencarnar, não vão ser essas pequenas coisas, essas picuinhas, essas pequenas irritações que você vai lembrar da pessoa. Você vai lembrar dos momentos de carinho, dos momentos de amor, de gentileza, de comemoração. Então a gente tem que aproveitar para doar o máximo de amor que a gente puder. Cris Emily, seja bem-vinda, boa tarde. Aí André Luiz acaba aqui então, né? Não se aproveite da conversação para entretecer apontamentos de crítica ou censura, seja a quem seja, né? Isso eu até já comentei ali atrás um pouquinho, mas a gente não pode criticar, não pode falar dos outros tanto assim, viver a vida dos outros, viva a sua. A gente tem tanta coisa para se melhorar, tanta coisa que a gente tem que olhar para dentro de si e a gente deixar para lá, né? Que é mais fácil mesmo ver a vida dos outros, ver os perfis do Instagram, os perfis dos artistas, ver o que o pessoal tá fazendo, porque é muito difícil olhar para dentro de si e ver o que precisa melhorar na gente, né? Mitch, boa tarde, seja bem-vinda. E aí ele termina aqui, se você tem pressa de sair, atenda ao seu regime de urgência com serenidade e respeito, sem estragar a tranquilidade dos outros. E a gente muitas vezes se coloca numa posição que fica até parecendo que a gente é mais importante, né, do que as outras pessoas da casa. Então, se você tem a pressa, se você vai sair, o mundo inteiro tem que se mover porque você vai sair, né? E não é assim, né, gente? O convívio, ele tem que ser coletivo. Nós estamos aqui para nossa evolução, a caminhada é individual, cada um vai responder por si depois que a gente ir para um plano espiritual e para mundos espirituais, mas a convivência nos ajuda muito,
né? A entender os nossos pontos, tanto os nossos vícios, nossos pontos a melhorar, como também para enaltecer nossas virtudes, para a gente aproveitar, a gente ter a oportunidade de fazer o bem a quem está perto da gente. E por que não tem que ser a instituição beneficente? Tem que ser algum outro lugar? Não, pode ser dentro de casa. Você pode fazer um carinho e um agrado dentro de casa. Por que não? Né? Por que não doar um pouquinho do seu tempo para conversar com quem não tá legal? Mesmo que você não esteja tão bem, mas a gente também pode doar um pouco desse amor, a gente pode ceder, a gente tem que se controlar, principalmente quando a gente tem opiniões divergentes dentro da mesma família, e tentar sempre manter a harmonia, o equilíbrio, porque muitas vezes não vai adiantar nada você chegar numa discussão, não vai adiantar nada você querer colocar seu ponto de vista, né? Claudinha, boa tarde. Carmen, também boa tarde. Bem-vindas. Estou finalizando já, viu? Depois o vídeo vai ficar salvo e vocês podem assistir. A Rosana falando: o grande desafio é cuidar e atentar para nós mesmos, para na convivência sermos agradáveis e leves. E muitas vezes a gente tá nervoso e nem percebe, né? Essa semana mesmo que eu fico um pouco mais estressada, agitada por conta dos meus compromissos do trabalho, e aí meu marido vai até falar pra mim, falar, agora tá tudo bem, tá melhor, tá mais tranquila, porque sabe, né, que a gente passa mesmo por esses dias difíceis. Mas eu até falei pra ele, eu fui mal educada com você em algum momento, eu fiz alguma coisa que às vezes a gente não percebe que a gente foi rude com a pessoa. Ele, não, só tava um pouquinho, o seu tom só que muda, falou assim, que eu acho que eu falo um pouco mais apressada, né, não vou falar com tanta leveza, né, igual a Rosana tá falando. A Mitty falando, então, vejo que olhar para dentro de mim me faz adoecer. O mais importante é olhar e ajudar o próximo, assim não temos tempo para ficar em nossas dores. Mitty, e muitas vezes, né, a gente fica esperando, né, uma causa muito grande, mas às vezes é ajudar, né, ajudar alguém de dentro da família, tá junto com alguém, né, ouvir alguém contar alguma coisa, fazer parte do dia a dia, né, de alguma família próxima, de uma irmã, de uma prima, né, de alguém que está mais perto, assim, que a gente consiga se distrair, né, principalmente nesse momento que você está passando. Então, agora, para você, eu acho que é o melhor que tem a fazer, né, conviver com as pessoas e tentar, assim, dar o melhor de si naquilo que você tem a oferecer. Amor, seja bem-vindo! Já estou estourando o tempo aqui, já estou finalizando. Já estou fechando já. Davi, boa tarde, bem-vindo. Então, gente, né, é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que tentar manter sempre a harmonia dentro do nosso lar, sempre tentar manter o equilíbrio dentro da nossa casa, embora muitas vezes seja difícil, sim, porque a gente não sabe, né, o dia de amanhã, a gente não sabe o que pode acontecer com as pessoas que estão tão próximas. Então muitas vezes a gente tá irritado, tá distante de um familiar, de uma pessoa que você deveria se reconciliar e você tá evitando. E muitas vezes a gente não tem todo o tempo do mundo, não temos todo o tempo necessário. A gente acha que tem, né? A gente sempre acha que tem o tempo necessário para se reconciliar, para fazer alguma coisa com o outro. Sempre parece que vai ter tempo de sobra, só que às vezes esse tempo acaba, esse tempo se vai e aí a gente perde, né? A oportunidade de estar bem, de reaver esses nossos débitos e de ajudar a quem a gente puder. Né? A Mitty falou que a família mora longe, São Paulo, Bahia, Japão. A Mitty então vai tentar fazer alguma coisa com os amigos, com alguém que tá mais perto. tentar fazer alguma coisa assim para ajudar, né? Quem tá mais perto, porque a gente sempre tem amigos, né? Sempre tem pessoas que muitas vezes abrem nossa casa como se nós fôssemos da família, né? Então a gente sempre tem uma oportunidade mesmo. Bom, eu vou finalizando já agora e vou agradecendo aqui a cada um de vocês que entraram. Deixa eu ver aqui quem tá por aqui.
Babi, Martiele, Davi, Natália, João, Miti, Camila, Vitor, Rosana, Mames, Carol, Roberta, Virgínia, Ju, Mica, Cláudia, Chandrela e Maíra. Pessoal, muito obrigada aqui pela presença de vocês. Espero que vocês estejam gostando desse livro, Sinal Verde, que eu tô gostando bastante de fazer aqui essas reflexões com vocês. Tô vendo o pessoal participar. Acho que tá valendo muito a pena aqui pra gente refletir, né? E tentar fazer diferente dentro desses temas, né? Então a gente vai entendendo qual a nossa missão também aqui, né, com a família, dentro de casa, né? Nada é por acaso, nada simplesmente, eu não escolhi estar aqui, não escolhi estar nessa família. Sim, você escolheu. E é o que a gente tem que passar, né? A gente tem que passar por isso, e algum motivo tem. Então, se de repente você, né, não se encaixa muito bem dentro da sua família, ou acha muitos problemas que a gente tem com os familiares, né, que dentro de casa a pessoa é difícil, né? Olha só, né, como são as coisas. E, e às vezes o problema também tá dentro da gente. Como a gente tá encarando isso? E André Luiz aqui dá a receita pra gente, né? Dá a receita pra gente. Muita harmonia, muita calma, muito amor no coração e sempre oferecer aquilo que você tem de melhor para os mais próximos e não ficar buscando lá fora. Oferecer dentro de casa com pequenas gentilezas, né? Vai buscar um copo de água para a pessoa que está junto com você. Faz um agrado, faz um lanchinho, né? Dá uma lavada na louça. Coisas pequenas assim, que parece que não é nada, mas já demonstra um pouquinho de carinho, né? É bem isso mesmo. O pessoal tá gostando. Ai, que bom, gente. Fico muito feliz. A Martiele falou, tem hora que a vontade de morar sozinha, mas aí eu lembro que precisamos uns dos outros. Às vezes a gente mora com pessoas que têm costumes bem diferentes dos nossos, né? E aí fica difícil de conviver, mas também é uma oportunidade da gente a gente exercitar a nossa tolerância, a compaixão com o próximo, entender o momento, né? E tudo tem um motivo, né? A Natália falando, nós imploramos para estarmos onde estamos. Sim, nós escolhemos, né? Tomara que nós tenhamos escolhido, né? Senão nós somos forçados a vir, que é muito pior. Mas espero que a gente tenha escolhido mesmo. E diga isso não, Martiele. Mas o convívio, gente, é muito difícil. É muito difícil. E os familiares vêm em lugares, né? Muitas vezes é naquele ponto que pega a nossa ferida, pega o nosso ponto fraco, aonde a gente sucumbe, né? E onde desperta o pior da gente. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. E é uma oportunidade, sim, de buscar essa paciência interior, né? Que é tão difícil. A Mitty falando, eu moro só agora. É difícil ver a casa sempre arrumada. É terrível ver a casa sempre arrumada e silenciosa. É difícil. É complicado. É muito costume também, né? Às vezes você vem de uma família que era grande, muito barulhenta, e aí você vem morar sozinha e parece que falta alguma coisa, né? E tem gente que já morava e já era mais quieto. Então, aí quando também começa a ter família e filhos, aquela barulheira, né? Tipo o meu fundo aqui do áudio, e a gente começa a perceber, né? Fala, nossa, né? Como eu gostava de casa quietinha. Então, sempre tem alguma coisinha que mexe com a gente, né? Mas são fases, tudo são fases. Rosana falando, morei 3 anos sozinha, confesso que não tenho saudades. Prefiro viver com os 7 lá de casa. Olha, 7 pessoas, hein? Caramba! Depende de como são, né? Às vezes é uma família, né? Geralmente, né? A família que a gente vem sempre tem alguém pra gente ter algum débito, algum reajuste, algum auxílio. É difícil uma família que tenham todos os indivíduos, né? Isso dentro da doutrina é falado, que são espíritos afins, simpáticos, todos no mesmo momento de evolução. Isso não acontece. Isso acontece muito pouco, são raros casos, né? Então sempre a gente tem
um probleminha ali, uma pessoa ali de outro jeito, um ali um pouquinho mais adiantado para ajudar os outros, né? E nisso a gente vai tendo essa troca necessária. Natália falando, sempre morou sozinha. Ó, também, aí é o que eu falei, tá desacostumada, né? Agora estou com filhos, bagunça e cada bagunça, tudo tem seus prós e contras e tudo é fase, né, Natália? Porque logo, logo você dá 5 anos. 5 anos, seu menino já vai estar pré-adolescente. Aí vai ser aquele silêncio. Você vai ter o mais novinho, mas também já vai estar naquela fase de brincar com coisas um pouco mais silenciosas, né? Uma montagem de Lego, um quebra-cabeça, um videogame. Então aí tudo são fases, né? E tudo vai passando. E a gente sente falta. E eles também vão sentir. Então a gente tem que fazer assim, que o convívio seja o mais agradável possível. Não que a gente vai evitar que no futuro nossos filhos pequenos e adolescentes vão querer culpar a gente ou arrumar alguma briga falando de alguma coisa do passado. Mas a gente evita, né? A gente evita qualquer conflito, a gente sempre apoia, tenta entender o lado do outro e mesmo que seja uma bagunça, né? Faça uma bagunça junto de vez em quando também, permita-se, é muito bom. Martiele falando que são 5, 7 universos, todas as gerações possíveis. Mitch falando que ama a casa bagunçada. Virgínia também. E fora do país, como é difícil, imagino, né? Muita gente quer sair do país e mal sabe como é difícil, né? Para se adaptar e também conhecer novas pessoas. É muito complicado, né? Quando é questão de outra cultura. Eu gosto da ideia, assim, sempre, né, de fora do país para passear, mas para morar eu nunca moraria, porque ou você acaba fazendo amizade com um brasileiro mesmo, né, que mora lá no lugar, ou você acaba, sei lá, depois de um tempo só, né, o começo dizem que é muito difícil. A Natália já tá chamando a Mitch pra ir pra casa dela. O Vitor, aqui somos em 4 e foi e está, né, sendo uma verdadeira aprovação para todos nós. É, Vitor, mas são bem aqueles 4, né, que cada um ia pro seu canto, né, antes da pandemia, ficava o dia inteiro fora, só se via à noite, olhe lá, né, se tava a casa cheia. Final de semana também cada um tinha um compromisso. E quanta gente que não vivia assim, né, e nem conhecia o outro, nem sabia nada da vida de quem tá vivendo. E é bem isso mesmo. Ó, Mitch, já prepara sua mala então para Itaquera, tá? Zona Leste de São Paulo, e vai lá para casa da Natália ajudar ela a arrumar as coisas. Combinado? Martiele, na verdade é bom. Aqui tem 2 doguinhos também. São alguns momentos que dá vontade de se isolar, mas não é nada permanente. Não é fácil, né? Se todo mundo tem esses momentos, né? Que quer um pouquinho mais de silêncio, quer passar, mas vamos tentar, né? Sempre manter a harmonia, se manter em equilíbrio. Hoje a gente, né? André Luiz está fazendo a gente perceber um pouquinho como a gente está agindo. E aquilo que a gente puder evitar de briga, de conflito, de ver uma outra pessoa que não tá tão bem no dia, né? Vamos evitar. Vamos fazer uma gentileza, vamos trocar uma censura, uma crítica, alguma coisa assim que fosse ruim, de seu jeito é assim mesmo, não sei o que, de trocar por uma gentileza, de trazer, de dar um chocolate, de trazer um copo de água, de trazer um suco, né, de ajudar em alguma tarefa e oferecer ajuda. Então a gente vai mudando um pouco, né? Vamos tentar exercitar isso. Aí o Vitor falando exatamente, é isso mesmo. Né, as pessoas que ficam em casa, fora de casa, né, que ficavam. Mitch falando, tenho que levar minhas 2 angolinhas, que ainda são pintinhos. Ai, que bonitinhos. São meus 2 terapeutas nesse momento. Vai conversando. Natalina e Natalina, que bonitinho. Vamos pra casa da Natália. Eita, nós. Vamos lá então, né, gente? Pessoal, muito obrigada, viu? Pelo tempinho de vocês aqui, por estarem aqui ouvindo, estudando, refletindo, dando um pouquinho de risada. E é muito bom poder contar com esse tempinho com vocês. Espero que vocês também tenham gostado bastante. Vamos aí tentando trazer, né, essa alegria, toda essa alegria que a gente está aqui vendo nos comentários, todas essas boas energias que a gente tem aqui,
junto com nós, vamos trazer aqui dentro dos nossos corações, iluminando os nossos lares, tentando entender, né, tudo que a gente está passando e como que a gente pode, né, colaborar com o próximo. Então, gratidão. Pessoal, tenham um bom fim de semana. Espero vocês para a continuação desse estudo na segunda-feira. E fiquem com Deus, tá bom? Muita paz para vocês. Tchau, tchau!